O último evangelho do ano, né? Então, eu vi que você colocou lá. Eu tô nem como, porque agora que eu pensei que vai ser véspera, né? Sim, sim, tanto o Natal quanto no Novo vai cair bem na quarta-feira. Agora que depois que você mandou lá que eu pensei nisso. Falei, nossa, verdade, não dá. Exatamente. Então, hoje vai ser o nosso último evangelho do ano e com um tema especial, que é sobre o Sublime Peregrino, onde eu me baseio no livro O Sublime Peregrino, psicografado pelo espírito Ramatiz ao Hercílio Mais. Tá? Então, para quem tiver curiosidade, se você tiver curiosidade, baixar tem disponível na internet o Sublime Peregrino, tá bom? Tá bom. Mas antes, vamos equalizar as energias, pedindo aos nossos mentores, pedir aos nossos guardiões que sempre nos intuam para que a gente possa fazer as melhores escolhas, para que a gente tenha coragem, para que a gente tenha força de vontade para superar os nossos vícios, os nossos defeitos, para que a gente possa renascer, para que a gente possa nos tornar pessoas melhores a cada dia. Que o Espírito do Mestre Jesus sempre nos envolva, sempre seja nosso norte, nosso guia, nosso maior exemplo a ser seguido. Que assim seja, graças a Deus. Bom, então vamos dar início. Eu não pretendo esgotar o livro, né, do Sublime Peregrino, mas a ideia é passar a ideia central do livro, né? Porque o Sublime Peregrino ele quebra dois paradigmas. Ele quebra dois paradigmas. O primeiro é quanto à figura de Deus, Jesus e Cristo. Né? A gente aprendeu por muitos anos, principalmente por conta da Igreja Católica, por conta da Igreja Evangélica, que Jesus, Cristo e Deus são o mesmo ser, a mesma personalidade. E na verdade não é assim, não é? Deus é o Criador, ele está além do tempo, além do espaço, é o Criador de tudo. A gente não consegue compreender a natureza de Deus. Então Deus é um ser. Perceba que Deus não é nem um espírito, é um ser criador, não é? E Jesus, portanto, não é Deus e nem Cristo. Esse é um dos principais paradigmas, né, que o livro quebra, porque a gente aprendeu que há Jesus Cristo, mas na verdade Cristo é um espírito que está encarregado de criar planetas. Então, existem vários espíritos no nível de Cristo. Por isso que no Espiritismo se chama, né, se reconhece os espíritos da escala crística, porque eles criam planetas. Né? O nosso Cristo criou o nosso planeta Terra e ele está, portanto, ele é o responsável pela evolução do planeta Terra, porque o planeta Terra também evolui. Né? E Jesus é um outro espírito que, na hierarquia espiritual, né, se é que existe hierarquia, estaria abaixo desse Cristo. E ele é responsável por, vamos dizer assim, governar todos os espíritos da nossa ala da Via Láctea. E o segundo paradigma que o livro quebra é sobre o sacrifício de Jesus. É o sacrifício que Jesus fez por nós. Né? A gente aprendeu na Igreja Católica,
a igreja evangélica, que Jesus se sacrificou. Jesus morreu na cruz por nós. Né? Nós aprendemos por muitos anos isso, que Jesus se sacrificou para nos salvar. Mas, na verdade, não é bem assim. Né? A salvação é individual. Nós, no Espiritismo, aprendemos isso, que a salvação depende de cada um de nós. Não depende de Jesus ter padecido na cruz. O maior sacrifício verdadeiro que Jesus fez por nós não foi ter morrido. Ao contrário, foi ter nascido. Porque para que Jesus pudesse encarnar no meio de nós, foi preciso cerca de 1000 anos de preparação. Por quê? Porque nós estudamos que nós temos 7 corpos espirituais. E desses 7 corpos, Jesus já tinha perdido 3. Aliás, 4 corpos, que é o corpo físico, lógico, o duplo etérico, o corpo astral, que é o corpo das emoções, e o mental inferior, que é o corpo dos pensamentos. Então Jesus já não tinha mais esses corpos, já estava num estado, nas dimensões além das dimensões. Então, para que ele pudesse encarnar no nosso meio, foram precisos 1000 anos para que ele pudesse reconstruir esses corpos. Né? Então, seria colocar um sol dentro de um jarro. Olha só, a comparação. Literalmente seria isso, é colocar uma estrela dentro de um jarro de flores. Esse é o maior sacrifício que Jesus fez por nós. Então, teve toda essa preparação, não só por Jesus, vários espíritos de luz vieram na frente para preparar o caminho, encarnaram primeiro, né? Espíritos escolhidos que pudessem auxiliar Jesus na sua missão aqui na Terra. E aí Jesus vem e durante toda a sua vida, durante todos os seus 33 anos que Jesus viveu entre nós, ele viveu uma vida muito simples. E o livro vai contando isso, né? A dieta dele era baseada principalmente em vegetais, em frutas, suco de frutas. O livro também fala que ele consumia muito, não é azeite de oliva, tem um outro nome, azeite de cereja, algo assim, não vou lembrar exatamente. Mas tudo era baseado em sementes, vegetais. Quando, raras vezes, quando não tinha nada disso, aí sim ele fazia uma alimentação de peixe, mas era muito raro, né? Era muito raro acontecer quando faltava mesmo essa alimentação vegetal. E Jesus, pelo seu grau de evolução, né? Pela sua pureza, livre de qualquer defeito, livre de qualquer maldade, ele andava no meio dos animais, das feras. Quando ele era criança, Maria se desesperava porque Jesus sumia e quando ia ver, ele estava deitado junto com um tigre, enfim, junto com um animal, né, uma fera. E Jesus estava ali do lado dele. Né? E as feras, os bichos, sentiam a pureza de Jesus desde criança. E o que eles faziam? Atacavam Jesus? Não, porque sentiam a pureza, sentiam que o menino Jesus não queria fazer o mal, pelo contrário. Né? Então, Jesus sempre esteve ciente da sua missão, que era levar o Evangelho, que era levar o seu Evangelho, mas pelo exemplo. Né? Ele não só falava, mas ele também aplicava, ele vivia aquilo, ele vivenciava o seu Evangelho. Né? Então, o livro vai
quebrando vários paradigmas, não só esses dois, mas ele fala bastante sobre os milagres de Jesus, que Jesus não praticou milagre nenhum, né? Tudo tem uma explicação, porque afinal de contas, ele disse que não veio quebrar a lei. E uma dessas leis são as leis da física, as leis naturais. Então, como pode Jesus andar sobre as águas quebrando uma lei da física, né? Então, não, ele veio, tudo que ele fez foi respeitando as leis naturais, né? Então, o livro vai explicando sobre cada milagre, o milagre da multiplicação dos pães, que na verdade os pães não se multiplicaram, né? Houve sim uma multiplicação do pão espiritual. E aí as pessoas que ouviam aquelas palavras se sentiam fartas. Então, um pouco de pão físico que tinha ali já servia para todo mundo. Por isso que atribuíram a multiplicação dos pães, né? Fala também sobre o milagre da transformação da água em vinho, que Jesus não transformou a água em vinho, né? E o livro é bem enfático. Como pode um espírito de luz, um espírito que já estava livre de qualquer vício, induzir, instigar as pessoas ali do casamento a beber mais, né? Porque o vinho ali naquela festa de casamento tinha acabado e Jesus não podia instigar as pessoas a beber mais, atrair espíritos obsessores, não é? Então o livro vai dando vai dando todo um contexto de que Jesus viveu uma vida tão simples, tão desapegado da matéria, né? Confiante em Deus, confiante na sua missão, né? Deixou esse evangelho maravilhoso para todos nós, que nós temos que estudá-lo todos os dias, né? Até a gente incorporar esses princípios. Então, é um livro muito bonito, vale muito a pena a gente essa leitura, né? E vale muito a pena a gente se apegar a esse exemplo do que foi Jesus e trazer para as nossas vidas, né? Para que um dia a gente possa, talvez, vivenciar a sua simplicidade, viver como Jesus viveu, de uma forma desapegada, de uma forma humilde, de uma forma totalmente confiante em Deus, confiante no Pai, respeitando o momento de cada um, não é? Respeitando que cada um está no seu momento de consciência e aprender com as suas missões, né? Com as suas lições, aliás, aprender com as suas lições. Então, que a gente possa fechar esse ano, um ano de muito aprendizado, um ano de muitas provas para a gente aprender a ter fé, para a gente aprender a ser principalmente humilde e confiante em Deus. Tá certo? Então esse foi o evangelho de hoje, né? Que a gente possa seguir aí no próximo ano com muita fé, com muita esperança e com muito amor no coração. Que assim seja, graças a Deus.